José Carlos da Silva, tenho pseudo Caçapava, que durante aí eu explico de onde vem esse Caçapava. Meu pai, João Geraldo da Silva, que me deixou órfão, né? Eu ainda tinha 4 anos de idade quando ele foi conversar com Deus, como dizia minha mãe. Eu tenho 4 irmãos, né? Uma irmã e mais 4 masculinos, né? E a mamãe Maria José da Silva. Mamãe era aquelas senhoras que no casamento cuidava do lar. Só depois que o papai faleceu que ela se tornou Maria lavadeira, doceira, arrumadeira, faxineira, cuidadeira, babá, né, para sustentar a filharada. Eu nasci em Piquete, mas esse nascer em Piquete foi meio que por acaso, ou seja, Lorena, onde papai e mamãe vivia, não havia, né, um hospital com maternidade. Então o hospital que nós usávamos era de Piquete, porque papai trabalhava na fábrica Presidente Vargas, que era uma fábrica do Exército em Lorena, mas a fábrica era em Piquete, né, na Serra da Mantiqueira. Então eu nasci em Piquete, mas toda a minha infância, inclusive meu registro de nascimento, é de Lorena, São Paulo. Essa é a história do meu nascimento aí. Obrigada. Então, toda a minha trajetória com a arte, com a música, com a dança, eu acredito que já vem desde a minha infância, porque, como eu disse, aquele lugar, né, onde eu nasci, cresci, é Vale do Paraíba do Sul. O que é ser do Vale do Paraíba do Sul? É, na minha época, conviver ainda com os cafezais paulistas, né? Então, ali nos cafezais, os trabalhadores do café, eles trabalhavam cantando. E quando terminava a colheita do café, no terreirão, onde o café era colocado para secar, né, antes de ir para o tratamento final, né, esse café era colocado no terreirão para secar, e depois, quando terminava todo esse trabalho com café, havia uma festa, né, de comemoração a essa boa colheita. Mesmo que a colheita não fosse tão boa, havia festa, né? E também vizinho desses cafezais você tinha os canaviais, que aí você tinha os alambiques de cachaça e tal. Então era muito festivo, a minha infância foi muito festiva, que para mim era tudo brincadeira, né? E essas festas, elas se estendiam, se encontravam com as festas dos santos padroeiros da cidade, né? Que era São Benedito, Santo Antônio, Nossa Senhora das Graças e a Nossa Senhora do Rosário também não faltava nessas festividades. Então você tinha dança dos cafezais, você tinha jongo, né, que em algumas partes, mesmo estando dentro da mesma cidade, você tinha pessoas que chamavam de jongo e outras pessoas de caxambu e outras pessoas de batuque, né? Que tudo tem a ver um com o outro, mas tem essas divisões talvez por nações, né, de afrodescendentes. Então eu cresci, minha infância foi ouvindo, até dançando, que mamãe fazia parte dessas festividades, como doceira, né, como participante das quermesses. Meu tio era capitão de um congado, né? Congado, que em torno do congado também tem o Moçambique, né? E daí por diante, aí você tinha as cavalarias, tinha as cavalhadas. Então eu cresci no meio dessa festa toda. Meu primeiro contato com um tambor foi dentro de uma casa de umbanda, né? Tocando atabaquinho lá, pequenininho, que eu era um moleque de 12 anos mais ou menos, quando minha mãe começou a frequentar as casas de umbanda. Então eu ia lá, enquanto acontecia o trabalho, eu ficava brincando, na verdade, com esse atabaque. E daí, seguindo, fui para a capoeiragem, né?
Foi daí que ganhei esse pseudo Caçapava, porque Caçapava tem o mesmo significado que capoeira. A diferença é que capoeira é um local redondo, onde foi desmatado, né? E Caçapava é o picado na mata para chegar até essa capoeira. Então, na época da escravatura, por exemplo, né, acontecia muito de fazer esses picados, que era Caçapava, né? E quando eles paravam para descansar, eles desmatavam, né? E ali se formava a capoeira. Então lá atrás eles diziam que, olha que sorte a minha, uma Caçapava é um caminho para a liberdade, né? Isso para a fuga da escravatura. E daí, gente, depois da capoeiragem, né, me tornei um professor de capoeira, por isso esse título de mestre que vem da capoeiragem, que é difícil carregar, né, esse título de mestre, mas a gente vai aí aprendendo a conviver com ele cada vez mais, né? E aí chego no Embu, antes de chegar no Embu, encontrei a família Trindade, né, lá em Santo Amaro, porque quando eu saí de Lorena, vim para São Paulo, eu era chique, eu morava em Moema, né, e trabalhava em Santo Amaro, na Metal Leve de Santo Amaro, porque toda a minha trajetória, todo o meu estudo, né, na juventude foi em torno da metalurgia. Então, quando eu cheguei aqui, entrei na Metal Leve, juro para vocês que eu não sabia como gastar todo o dinheiro que eu ganhava, porque eu estava acostumado com aquele salarinho da cidade do interior, aí de repente chega aqui era muito dinheiro para minha cabeça. Mas seguindo, eu fui dar aula de capoeira no Grêmio Recreativo da mesma indústria que eu trabalhava. E lá encontrei a Raquel Trindade dando aulas de dança. Ela me viu tocando berimbau, pandeiro e atabaque e pediu para que eu acompanhasse as aulas dela. E foi assim que eu, né, a partir desse momento, nunca mais desgrudei da família Trindade. Solano acabou falecendo em 74. Eu já tinha saído da Metal Leve, estava trabalhando em outra indústria e essa indústria, por acaso, um acaso muito bom, essa indústria se mudou para Embu das Artes. E eu, menino solteiro, arrumei um jeito de me mudar para Embu das Artes. E aí em 75, junto a Raquel Trindade, a gente mudou o nome, né, do grupo que antes era Teatro Brasileiro, que era dirigido por Solano Trindade, e Raquel, após o falecimento de Solano em 74, em 75 ela rebatizou o grupo como Teatro Popular Solano Trindade. E esse teatro, porque o Solano era muito mais teatro do que dança, né? A dança do teatro brasileiro e do Teatro Popular Solano Trindade chega através de Margarida da Trindade, que era a esposa de Solano, né? Mãe de Raquel, que era uma terapeuta ocupacional, dava aula dentro, né, daquela instituição que se chamava, graças, né, manicômio. Ela dava aulas, né, para pessoas com problemas mentais e todo o trabalho dela era em torno das danças da cultura tradicional e popular brasileira. Vai perguntando, senão eu fico aqui falando. A minha bom, uma pergunta ainda sobre a sua chegada no Embu. Assim, você veio para cá trabalhar numa metalúrgica? Numa metalúrgica. Que ficava aqui na cidade do Embu. Ela ainda existe, né? A Minor, ela existe ali no Parque Industrial, né? Tá. Porque eu na infância ou na juventude estudava, né? Naquela época era meio que obrigado, além do estudo formal, você ter uma formação profissional. Então eu fiz tudo que você imagina nas escolas de Senai, né?
Então eu fiz desenho mecânico, tornearia mecânica, fresa, plana, e o meu último trabalho assim foi de manutenção de ferramentaria, né? E então eu fazia essa manutenção em várias firmas e acabei ficando nessa indústria que é a Minor, que veio para o Embu e me trouxe para cá. E aí nessa indústria eu trabalhava como posso explicar para você, trabalho de manutenção. Então eu pouco ficava dentro da indústria, né? Essa indústria fabricava peças para ir para outras indústrias. Então eu ia montar essas peças nas máquinas de outras indústrias, mas o foco era aqui no Embu, né? Então a minha chegada no Embu teve essa vertente da metalúrgica, mas como eu te disse, já tinha essa ligação com o lado cultural, né? Que era através da capoeiragem e esse envolvimento com o Teatro Popular Solano Trindade, que por acaso era aqui no nosso QG, né? Não existia esses muros aqui do lado, era aberto isso daqui, né? Então nossos ensaios eram aos domingos. Isso daqui era um terreirão, né, de chão batido, né, de terra batida. Então a gente começava a dançar ali, tocar os tambores, a feira inteira vinha assistir aos nossos ensaios, né, que acabava se tornando um espetáculo, né, porque você tinha todo esse cenário aqui atrás, que é, né, hoje o Museu Sacro, que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, e você tinha do lado toda essa, né, esse convite, né, para cantar, para dançar. Então você tinha o grupo formado, mas muita gente que vinha passear na feira, ouvia os tambores e vinha dançar com a gente, né? Ou aconteciam pelo menos coisas aqui, assim. Aqui não, aqui nesse largo você tinha toda uma manifestação que era outra, né? Que aí era os artistas, manifestações dos artistas. Por quê? Porque Embu das Artes era feriado na segunda-feira, né? Você trabalhava no sábado e no domingo expondo. Quando era segunda-feira, os artistas de Embu não tinha assim uma outra atividade, era relaxar, era ir no mercado, fazer compra, etc, etc. Quando caía a tardinha, aí era aqui no Largo dos Jesuítas, porque você tinha a sede do Mais Embu, né, que era aqui em cima da, como chama hoje o restaurante Girassóis, né? Antes ali no Girassóis era uma padaria, né? Que era a padaria do Toninho, a famosa padaria do Toninho, que era o escritório de todos os artistas, que ali tinha um e-mural, onde a gente, né, quem podia fazia os cartõezinhos, né, de visita e tal, quem não podia escrevia no papelzinho e colocava, né, lá no e-mural, não, eu sou fulano de tal, faço tal trabalho, o meu telefone é esse, ou o meu endereço é esse, né? Então ali era o nosso QG. E em cima, o Mais Embu era a Associação dos Artistas. Então aqui no Largo dos Jesuítas acontecia, por exemplo, às segundas-feiras, no mínimo, uma fogueira, né? E em torno dela acontecia peça de teatro, acontecia a música, acontecia a dança, muita poesia, bate-papo, né, e etc. Tínhamos visitas nobres, né, porque quando a pessoa vinha passear no domingo, ele ficava sabendo desse encontro dos artistas na segunda, então eles também vinham conferir, né. E aqui você encontrava pessoas, assim, artistas, além dos artistas locais, né, que você tinha Mestre Gama, que fazia o Mineiro Pau, né? Que você tem o Mineiro Pau e você tem o Maneiro Pau, né? No caso do Mestre Gama era Mineiro Pau. A diferença é que o Mineiro Pau são varas, né, de 1,5 metro, mais ou menos, que era usada tanto para chuchar o boi no carro de boi, quanto para bater feijão na lavoura, né? E
maneiro pau, são bastões de 50 centímetros mais ou menos, que substitui, né, os facões dos cortadores de cana, né, que eles nos embates, por exemplo, lá no tempo da escravatura, nos embates com os caçadores de escravizados fugidos, eles iam para cima com os facões, né? Então na dança eles usam o bastão. E esse do mestre Gama era o mineiro pau. Aí você tinha folia de reis, você tinha ciranda, você tinha várias, né? E assim, você vê que, por exemplo, né, Ney Matogrosso, né, gravou algumas músicas do Solano Trindade através desses encontros aqui, né? Tipo, Ney Matogrosso andava aqui, né? Ou seja, ele era super amigo do Belonze, que é o artista que foi responsável pela aquela indumentária toda dos Secos e Molhados e tal, né? Então aqui se tinha assim era maravilhoso. Então eu tinha esse trabalho que me sustentava, que era a metalurgia, mas esse encanto foi me trazendo cada vez mais para dentro desse espaço, né? Meu primeiro trabalho aqui no Embu foi de fiscal da Feira de Artes de Embu. Né? Porque foi uma época assim que, tipo, eu tive um leve envolvimento com o lado político da cidade e tal. E aí acabei saindo dessa indústria para estar mais presente, tal. E acabei, né, indo trabalhar com um dos secretários de turismo na época, né? Porque antes você tinha uma certa fusão, né, do turismo e cultura, né? Que na verdade o turismo lá atrás ele era, ou seja, você tinha um agente cultural, né? Um líder cultural, mas era a Secretaria de Turismo, né? Quem comandava e tal. E aí acabei tendo esse cargo de fiscal da Feira de Artes de Embu. E aí depois de algum tempo comecei a me envolver com artesanato e aí de fiscal me tornei expositor de artes, né? E comecei a confeccionar e foi uma coisa muito rica para mim. Por quê? Porque como eu trabalhava com capoeiragem, eu comecei a confeccionar berimbaus. Só que aí dos berimbaus eu comecei a pesquisar outros instrumentos, né? E aí isso me levou a confeccionar uma variedade de tambores afros brasileiros, né? E ganhar, né, conhecimento desses instrumentos que vieram para o Brasil, mas que eram assim esquecidos, né? Porque a modernidade vem chegando, você vai indo para o moderno, que é muito mais fácil de confeccionar algo na máquina do que algo lá, né, com a goiva furando, vazando troncos de madeira, né? Então comecei a confeccionar tambores, calimbas, imbiras, né, que são instrumentos afros brasileiros, e aí comecei a ser procurado, e aí tive a necessidade de fazer um investimento maior no estudo desses instrumentos, né? Aí que vem a minha história com a Faculdade Paulista de Artes, né? E outros estudos sobre música e dança, que aí foi me aprofundando, né, bem mais nesse lado que hoje, né, sempre foi, mas as pessoas têm essa coisa do contemporâneo, né? Mas o contemporâneo ele está aí, lá no passado também era contemporâneo, né? E etc. E é isso. Se vocês não me brecar, mano. E aí agora eu vou juntar um pouco com a questão dos rios. Bacana. Tá? Uhum. Você conheceu Embu numa época diferente de agora, porque rapidamente a paisagem muda aqui no Embu, né? A questão da devastação, da construção em nascentes e tudo mais. Aí eu queria saber assim,
se você tinha uma relação com os rios quando você chegou aqui, se você chegou a desfrutar dos rios, se você chegou a nadar nos rios, se você tem alguma memória de alguma coisa que aconteceu perto da margem do rio, em qualquer braço de rio daqui do Embu, se você tem alguma memória sua em relação a essa experiência de vir para o Embu e encontrar esses rios aqui. Então, em Embu, o mais próximo que eu tive dos rios mesmo, né, é tipo as visitas que se fazia, a gente chamava aqui embaixo, né, de Cachoeira do Embu, né, aqui próximo da Praça da Lagoa. Você tem até hoje, né, aquela queda de água ali, que antes era muito mais bonita, porque as águas eram muito mais limpas, né? Ou seja, começou a ficar um pouco complicado quando a nossa lagoa foi se transformando em Praça da Lagoa, né, que aterraram toda a lagoa, que antes tinha até mesmo pequenas embarcações, né, pequenas canoas, pedalinho e tal, mas acabou sendo aterrada para se tornar uma Praça da Lagoa. E ali o rio, né, você tem, a água desce como se fosse uma mini cachoeira, né, uma corredeira ali, e na época de desova os peixes ficavam pulando, né, para subir a correnteza, e alguns pescadores pescavam ali, né, com aquelas tipo rede de borboleta, né, eles ficavam sentados na beira do rio e pegavam os peixes pulando, né. Então isso para mim era maravilhoso, assim, só o ver, né, isso, contemplar, isso era maravilhoso. Como eu disse, a água era muito limpa, né. Depois eu mudei, né, eu morava no Jardim Silvia, né, na rua Mato Grosso. Depois eu mudei para a rua aqui da Estrada da Repartição, né, que fica atrás da fonte. Ali também tinha um rio maravilhoso, ou seja, tinha não, ele ainda está lá, né? Só que houve uma transformação. Por quê? Porque antes a água que descia ali era super limpa, né? E eu cheguei sim a me banhar nessas águas, só que assim, não era aquela coisa de nadar no rio, porque era tipo um pequeno poço, né? Mas no calor era uma super piscina aqui, e água límpida que você via, né? Os peixinhos ali, você via as pedras, você via a areia no fundo, né? Só com o tempo vai acontecendo, né? Porque esse rio vem lá, talvez, né, pela direção aqui de onde a gente está, ele vem provavelmente de Cotia ou, né, lá do lado da Caputera e tal, e aí começou a existir, por exemplo, granjas, né, de galinhas, de ovos lá para o fundo. Então você, com o tempo você começou a perceber, né, essa água se turvando, né? Até que hoje, por exemplo, é um rio que continua sendo bonito, né? Porque tem algumas partes dele que tem pedras bonitas, que a água vem e salta pelas pedras, então são muito bonitos, né? Mas esse rio que eu estou falando da Estrada da Repartição, várias vezes, né, nós tivemos que tirar sofá, tivemos que tirar colchão de dentro do rio, né? Porque as pessoas, às vezes, eu não sei como acontece isso, mas são pessoas sem noção mesmo, né? Dessa relação com a natureza, e muitas delas não são moradores de lá, são pessoas que saem do centro, talvez, né? E vá lá desfazer desses móveis, ou lixo mesmo, né? A pessoa poda a grama do jardim e vai na beira do rio jogar os restos na beira do rio, achando que ali, sabe, é um bom lugar para depositar aquilo. Então a gente todo ano tinha que fazer um mutirão para limpar o rio, para quando vem a chuva não ter, né, o alagamento, porque se a água não encontra passagem, ela vai se espalhando, né? Então, os moradores dali, que eram poucos na época, né,
mas a gente já, olha, tal dia, mutirão, aí íamos lá para limpar o rio, para você ver, né, a gente limpar o rio para a água ter passagem, né? É uma coisa incrível, que a natureza resolve isso se não tiver a interferência negativa do ser humano. Esse tempo em que vocês usufruíam ainda, as pessoas aqui, tanto artistas, comunidade que mais vivia aqui, ou pessoas que vinham de vez em quando, percebiam essa mudança nessa estrutura dos rios, no meio ambiente da cidade? Ou isso foi... Então, eu acredito que as pessoas não acompanham de perto, né? Porque, como eu estou falando, o que acontece? O morador ali, né, o morador que acompanha esse rio, né, tanto no verão quanto no inverno, ele está basicamente atento, né? Então ele vê algo ali dentro do rio, uma sujeira, ele vai pensar, quando chover isso aqui vai atrapalhar, então eu vou lá tirar, né? Mas o cidadão, né, ou seja, aquele que está na cidade, não pensa muito nesse lado, ele não pensa que o aglomerado de bituca de cigarro é capaz de entupir um bueiro, né? Então, por quê? Porque é uma coisa do cotidiano eu fumar e jogar a bituca, né? Eu não sou fumante, mas muita gente faz isso sem imaginar que isso vai se aglomerar, né? Garrafa PET, copinho descartável, né? Que é o normal, super normal hoje, né? Você pegar e tomei alguma coisa numa garrafa PET e não toma o cuidado de descartar no local que deveria, né? Então eu acredito que em várias cidades, muita coisa que acontece é muito fruto desse cidadão descuidado. Quem mora no lugar mais, né, arborizado, onde os rios passam mais claramente, vai ter esse cuidado, né? Mas assim, no geral, não tem esse cuidado, né? Ninguém imagina que a água do bueiro vá para o rio, né? As pessoas não imaginam isso. Eles acham que assim, legal, meu bueiro aqui tá no limpo, tá beleza, né? E de repente não é nada disso. Então, local, né, que deveria ter uma atenção maior, para mim, né, é um local que eu nem cheguei, né, a frequentar assim e tal. Quando eu cheguei no Embu, eu ouvi a história do Embu, então eu tive uma preocupação de vou até esses locais conhecer, né, como que surgiu isso. Um desses locais está aqui do nosso lado, que é a Capuava, né? Na Capuava é onde havia os olarias que fabricavam os tijolos, né? Que a maior parte do que a gente vê aqui, né, de prédios, né, os tijolos, telhas vieram desses olarias lá, né? Até pouco tempo havia uma casinha, né, que ficava bem no meio ali, ou seja, ela ainda existe, mas agora já foi reformada, que ela era de tijolo à vista, assim, uma coisa bem marco mesmo, né? Só que hoje já mudaram essa história. Então, eu acho que isso é uma perda, né, para a cidade. E aí outros locais, outras coisas que deveria ser mais bem cuidada ou melhor aproveitadas, né? Nós estamos aqui em frente, por exemplo, uma delas que é, né, hoje reconhecida como Museu Sacro. Você tem um super espaço aqui dentro que já foi feito N projetos, inclusive eu e minha ex-esposa fizemos um projeto para atuar aqui dentro, que nunca foi talvez nem lido direito, né? Que a gente não teve resposta. E assim, eu acho que a cidade atrairia muito mais, né, para isso que a gente está conversando aqui, que é essa história, se esse local aqui tivesse um olhar voltado para isso, né? Assim, tipo,
olha gente, isso aqui é um marco de Embu, né? E aqui dentro tem pessoas capacitadas para dialogar com vocês, né, sobre aquilo que vocês buscam, né? E ter com eles um mapa das pessoas que conhecem a história da cidade, né? E de repente não, de repente é algo que tipo assim, é algo que foi tombado e vai servir como visita de um museu, né? Assim, não que eu seja contra, né? Mas eu acho que poderia ser melhor aproveitado. E outros movimentos, aí eu iria para os movimentos culturais, né? Que a gente conhece e ao mesmo tempo não existe um cuidado, não existe uma atenção do poder público de evidenciar, né, esses projetos. Você tem, por exemplo, Folia de Reis do Marajoara, que ninguém conhece. Você tem o Palmarinos, né, que é uma instituição muito forte com a história da africanalidade, né, etc, etc, que está lá, né, a gente aqui infelizmente fala, está lá do outro lado, né, e que as pessoas que visitam o Embu, porque as pessoas falam, eu vou ao Embu, eles vêm aqui, né, no centro de Embu. Muitos ainda chamam Feirinha do Embu, Feirinha do Hippie, né? Sendo que é a maior feira, talvez, né, da América Latina, né? Então é uma super, é um super shopping, né, nas linguagens de outro a céu aberto, né? Só que não tem esse ênfase e não tem também o cuidado de quem está expondo, o que essa pessoa está expondo, né? Que eu acho que a gente deveria ter esse cuidado. Que esse foi um dos motivos de eu sair da feira de Embu, né? Porque, tipo assim, gente, ao invés de qualificarem, desqualificam, né, alguns lances. Tipo, durante a pandemia a gente se afastou para voltar, tipo, vocês podem voltar, se vocês voltar como expositor de arte, não como artista, entende? Então, tipo assim, rouba-se o mérito, né? Para te dizer assim, eu estou te beneficiando, né? Sendo que a pessoa está tirando, mas as pessoas que têm uma necessidade acabam concordando, né? E aí você tem todos esses movimentos já existentes e temos movimentos querendo existir que são meio apagados porque não tem, né, uma alavanca que os fala, vamos juntos, né? Nós temos, por exemplo, né, o Teatro Popular Solano Trindade, que tem uma forte, né? Ou seja, você vê que os movimentos que aconteceram aqui, você tinha Sakai com a cerâmica, você tinha o Assis com as esculturas em madeira, em pedra, e chegou Solano Trindade. Não estou desmerecendo quem chegou antes, né? Você tem Cássio M. Boss, tem outros, mas eu estou falando do implantar uma feira de artes, implantar um movimento de artes no centro histórico de Embu, né? Vamos pensar nesse tripé aí, né? Solano Trindade trazendo a arte negra, Sakai trazendo essa arte que vem desses olarias, né? Que ele ia buscar a argila lá nos olarias para fazer as esculturas dele. Aí você tem Assis, né? Com esse movimento, né? Das esculturas, etc, etc, né? Que começa isso daqui. Agora, tipo, você não tem, né? Você não tem uma placa de indicação do Teatro Popular Solano Trindade, que fica a 200 metros ou menos da prefeitura de Embu, né? Então, tipo assim, você vê que há uma não preocupação e ela é ideológica, assim, sabe? Assim, tipo, não, deixa isso aí pra lá, que é, de repente, uma arte que a gente não entende. Porque a arte, como você está falando, você traz uma dança, você traz uma peça de teatro, você traz que seja uma escultura, etc. Se não haver, né, se não houver uma
apreciação e uma até pesquisa daquele porquê, aquilo fica sem porquê, né? E a gente acaba, ao invés de sermos artistas, né, preservando tal coisa, não, nós somos resistentes, né, a um não vou parar, né? Mas não sei se isso responde a sua pergunta, mas eu acho que é por aí. E essa pergunta que você faz sobre essas manifestações, né, dos rios, etc, etc, são coisas, algumas dessas coisas, de repente você tem que mostrar e explicar, porque a pessoa só vendo, ela de repente não consegue sacar. Mas, por exemplo, você tem, indo para um rio maior, né? Você tem um rio Tietê, né, que deságua, ou seja, chega até, passa por Pirapora e por outros lugares, e aí você vai ter a manifestação, por exemplo, do samba de bumbo, né? Esse samba de bumbo, ele começa no Largo da Banana, né, e etc., e eles faziam uma procissão que antes era de barco, né, pelo rio até Pirapora, e em Pirapora rolava, né, os sambas de bumbo, né? E Pirapora, né, esse nome é dado por conta do mesmo que eu falei aqui, né, da desova dos peixes, que eles, né, pulam contra a correnteza, né, para subir o rio para a desova. Por isso Pirapora, né, que quer dizer peixe que pula, né? E aí Dona Maria Esther, que era uma das líderes, faleceu há pouco tempo, ela contava, né, essas histórias do samba de bumbo e etc. E hoje eu, com o grupo Flores do Mulungu, a gente faz o samba de bumbo, e a coreografia que a gente faz é pensando nessa desova, né, dessa subida dos peixes, né, para a desova, né? Então o bumbo é como se fosse um pescador, né, que avança para pegar o peixe, aí o peixe se afasta, aí quando esse pescador se afasta, os peixes retornam para o destino deles e tal. Então, mas para mim os rios sempre vão ser assim, né, o caminho que leva, né, para alguma manifestação que traz, né, esse alimento através da arte, né? Aí você tem também, falando do rio, você tem, não sei se já ouviram falar do cacuriá. Cacuriá também é uma manifestação que tem a ver com os rios, né? Porque o cacuriar quer dizer pescar com o cacuri. O cacuri, ele é uma armadilha para o peixe, né? Como os covos, né? Então o peixe entra para pegar o alimento, mas depois ele não consegue sair. Então as mulheres armavam esses cacuris, né, para pegar os peixes, e quando elas encontravam esse cacuri cheio de peixe, era uma festa. Então elas faziam lá uma peixada, um guisado, etc. Convidavam as comadres para comer. E aí depois do comer e beber e etc., elas iam para o terreiro brincar, né? Então elas chamavam essas brincadeiras, que eram danças, né, essas danças são tão alegres quanto o cacuriar, né, que era o pescar com cacuri. E por que eu digo as mulheres? Porque foi num tempo que houve a extração da borracha, né? Então os homens foram convidados a ir para o norte, né? Principalmente ir para o Acre, para outros cantos aí, para extrair borracha. Então as mulheres ficavam viúvas de maridos vivos, né? Então elas tinham que alimentar suas famílias, e uma dessas formas de alimentação era o pescar, né? Que era esse cacuriar. Então tem muita coisa ligada ao rio que seria muito importante as pessoas saber, né, para ter um respeito maior, né, com as águas no geral, né, porque a água é um dos principais, é claro que é um líquido, né,
mas ela é um dos principais alimentos, né? Que é ela que transforma tudo aquilo que a gente se alimenta, né? Grandes mestres criaram em terra das artes recanto ideal, cenário emocionante, criação divina, obra genial. Grandes mestres criaram em terra das artes recanto ideal, cenário emocionante, criação divina, obra genial. Eu vim conhecer o Cruzeiro da Paz e a cristalina fonte, e fiquei encantado com o amor presente na arte presente. Encontrei natureza e beleza, gozei de ar puro, provei da comida. Jurei ao entrar na igreja, tanta inspiração transformou minha vida. Sakai modelou, Assis esculpiu, Solano Trindade fez a sua parte. Pesquisai na fonte de origem, devolver ao povo em forma de arte. Sakai modelou, Assis esculpiu, Solano Trindade fez a sua parte. Pesquisai na fonte de origem, devolver ao povo em forma de arte. Grandes mestres criaram em terra das artes recanto ideal, cenário emocionante, criação divina, obra genial. Grandes mestres criaram em terra das artes recanto ideal, cenário emocionante, criação divina, obra genial. Eu vim conhecer o Cruzeiro da Paz e a cristalina fonte, mas percebi muito amor estampado na arte presente. Encontrei natureza e beleza, gozei de ar puro, provei da comida, emoção ao entrar na igreja. Tanta inspiração transformou minha vida. Sakai modelou, Assis esculpiu, Solano Trindade fez a sua parte. Pesquisar na fonte de origem, devolver ao povo em forma de arte. Sakai modelou, Assis esculpiu, Solano Trindade fez a sua parte. Pesquisar na fonte de origem, devolver ao povo em forma de arte. Obrigada.